da gente estudar sobre a Ana Frank, antes de me explicar quem é que foi Ana Frank, a gente tem que entender primeiro o que foi o Terceiro Reich, o porquê que os alemães nazistas começaram a perseguir os judeus, o porquê que o Hitler começou a perseguir os judeus, ciganos. Então, por isso, a gente vai estudar primeiro a história do Hitler e depois partir para a história da Ana Frank. Vamos lá. Hitler nasceu em 20 de abril de 1889, na Áustria, perto da fronteira alemã. O jovem Adolf Hitler presenciou a morte de 3 irmãos e uma irmã e era constantemente espancado pelo seu pai. Em 1900, Hitler se mudou-se para Linz, onde foi apresentado a um colégio e a uma doutrina que o influenciaria para o resto de sua vida. Essa doutrina servia para fazer os alunos acreditarem apaixonadamente pelo seu país e acreditarem na superioridade racial. Hitler abraçou essa ideia e acreditava que a Alemanha tinha que viver um terceiro Reich alemão, pan-germânico. Em 1907, com apenas 16 anos, Hitler se mudou para Viena, onde queria ser artista. Ele queria ser muito artista, mas os seus desenhos foram rejeitados pelos professores de arte lá, da escola. E quando ele voltou para casa, sua mãe tinha morrido de câncer. Isso abalou muito ele. Aí ele tenta uma segunda tentativa, de ir lá na escola de arte ver se eles aprovavam os desenhos dele, mas ele foi rejeitado. Aí nisso ele acabou numa depressão profunda pela perda da mãe, a perda do sonho dele, Aí, o que aconteceu? Ele começou a vender pinturas para sobreviver, Aí, em 1914 explode a Primeira Guerra. Mas não, gente, eu tô esquecendo de uma coisa aqui, Em 1910, Viena, tinha um número enorme de judeus. E o que aconteceu? Hitler começou, a ter uma paranoia por eles, Ele começou a observar muitos judeus, Então, Hitler, ele teve uma conclusão que os judeus eram uma raça diferente. Então, o Hitler passou a ser um fanático antissemita. E aos 21 anos de idade, já estava se formando a ideologia nazista, nele. Aí, voltando, o que eu tava falando, em 1914 explode a Primeira Guerra Mundial. Ele se alista com 25 anos, no exército da Alemanha, pois ele acreditava que os alemães eram uma raça, uma raça escolhida por Deus. Aí por isso que ele se alista não no exército da Áustria, mas sim no exército da Alemanha. Aí ele trabalhava como mensageiro. Aí em 1918 a sua sorte tinha acabado, pois ele tinha sido atingido, por um guarda britânico. Isso cegou ele, Mas aí, segundo os relatos, pediram para o psicólogo alemão examiná-lo. Então, o psicólogo ele concluiu que sua cegueira era estática e não assim, de visão mesmo, gente. Aí, o que aconteceu? O psicólogo incentivou Hitler a enxergar. O psicólogo, ele falou assim: você é que vai tirar a Alemanha da miséria, você que vai liderar a Alemanha. O Hitler, ele levou isso muito a sério. Aí ele voltou a enxergar. Aí, em 1919, com 30 anos, ele retorna a Munique, fiel ao seu voto de tornar a Alemanha grande novamente, e ele começa a fazer parte de um partido nazista, Bom, que mais tarde ia se chamar Partido Nazista, mas o partido, tinha o nome de Partido dos Trabalhadores da Alemanha. Era um partido assim, violento, Ele quebrava tudo na rua, Aí, em 1923, ele planejou um golpe, mas esse golpe não deu certo. Ele acabou ficando preso 5 anos, e nesses 5 anos, que ele estava preso, ele fez um livro dos nazistas, E lá tá a maior parte das ideias de loucura dele.
Hitler, então, né, ele alcançou o poder em 1933. Ele chegou ao poder lá, né? Ele foi eleito. Os nazistas dispararam nas urnas, né? Então Hitler chegou lá, né? Aí Hitler começou a tirar o direito dos judeus, a pegar um montão de coisa dos judeus, né? Até proibir eles de andar no bonde, ter bicicletas. Aí, né, vamos voltar aqui pra Anne Frank. A Anne Frank era uma judia, né? Ela foi uma das vítimas do Holocausto e ela era uma jovem judia que escrevia em seu diário como era o dia a dia dela. Ela escrevia em seu diário sobre a guerra, né, os acontecimentos, né, e ela escrevia sobre o seu esconderijo, as informações que chegavam no grupo através do rádio e dos seus protetores, né, porque os protetores iam lá e contavam tudinho pra ela o que estava acontecendo. Ela morreu antes de completar 16 anos, né? Pois em 1944 o esconderijo dela foi descoberto, né? E todos que estavam lá dentro foram levados para os campos de concentração. E ela morreu lá, infelizmente. E o seu livro foi publicado em 1947. E o único sobrevivente da família de Anne Frank foi o pai dela, né? E a guerra, ela acabou em 1945. E lembrando que os campos de concentração, o Holocausto, foi tudo criado por Hitler. E dentre as vítimas do Holocausto estava Anne Frank.